Hasso Eckhard Friedrich von Manteuffel foi um soldado alemão e político liberal clássico do século XX. Serviu em ambas as guerras mundiais, e durante a Segunda Guerra Mundial foi um ilustre general. Ele era um comandante de tanque, conhecido por sua habilidade tática, e foi um dos 27 detentores da Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes. Após a guerra, ele foi eleito para o Bundestag, parlamento da Alemanha Ocidental, e foi porta-voz da defesa do Partido Liberal. Proponente proeminente do rearmamento, foi responsável por cunhar o novo nome das Forças Armadas Alemãs pós-Segunda Guerra, a Bundeswehr. Von Manteuffel nasceu em 14 de janeiro de 1897, em Potsdam, em uma respeitada família aristocrática prussiana. Em 1908, tornou-se cadete em uma escola militar. Ele ingressou no Exército Imperial Alemão em 22 de fevereiro de 1916, como oficial de um regimento de hussardos. Seu serviço na Primeira Guerra Mundial começou em abril de 1916 no 5º Esquadrão do 3º Regimento de Hussardos, anexado à 6ª Divisão de Infantaria Prussiana, na Frente Ocidental. Ele foi ferido em 12 de outubro, em combate na França. Depois de se recuperar, ele retornou ao serviço ativo em fevereiro de 1917 e foi destacado para o Estado-Maior Divisional. Com a eclosão da Revolução Alemã em novembro de 1918, ele foi designado para proteger a ponte sobre o Reno em Colônia, contra os revolucionários, e assim permitir uma retirada segura do exército da França e Bélgica para a Alemanha. Após a dissolução do Exército Imperial, ele ingressou no Freikorps, em janeiro de 1919. Após o estabelecimento da República de Weimar, ingressou no recém-criado Reichswehr e foi designado para o 25º Regimento de Cavalaria em Hefenow, em maio de 1919. Durante o início da década de 1920, ele foi líder de esquadrão do 3º Regimento Montado da Prússia, tornando-se mais tarde ajudante regimental. Casou-se com Armgard von Kleist, sobrinha de Ewald von Kleist, em 23 de junho de 1921. Eles tiveram 2 filhos. Em 1º de fevereiro de 1930, tornou-se comandante do esquadrão técnico. Em 1º de outubro de 1932, von Manteuffel foi transferido para o 17º Regimento Montado da Baviera, em Bamberg, servindo como comandante do esquadrão. 2 anos depois, em 1º de outubro de 1934, foi novamente transferido, desta vez para o Regimento Montado Erfurt. Em 15 de outubro de 1935, foi nomeado comandante do 2º Batalhão de Rifles de Motocicleta da 2ª Divisão Panzer de Heinz-Guderian. De 1936 a 37, serviu como Major de Estado-Maior da 2ª Divisão Panzer e como oficial de treinamento de cadentes e oficiais cadentes. Em 25 de fevereiro de 1937, tornou-se consultor do Comando de Tropas Panzer do Alto Comando do Exército. Em 1º de fevereiro de 1939, professor sênior na Escola de Tropas Panzer II, em Berlim. Lá permaneceu até 1941, perdendo assim as campanhas na Polônia e na França. Em 1º de maio de 1941, von Manteuffel foi nomeado comandante do 1º Batalhão do 7º Regimento de Fuzileiros da 7ª Divisão Panzer. Com esta unidade, serviu sob o comando do Grupo Panzer III, do Grupo de Exército Centro de Hermann Hoth, na Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Em 25 de agosto de 1941, ele assumiu o 6º Regimento de Rifles da 7ª Divisão Panzer, depois que seu comandante foi morto em combate. Em maio de 1942, depois de travar combates intensos em torno de Moscou, no inverno de 41 a 42, a 7ª Divisão Panzer foi transferida para a França, para a reforma. Em 15 de julho de 1942, enquanto a divisão ainda estava na França, von Manteuffel foi nomeado comandante da 7ª Brigada Panzer Grenadier, da 7ª Divisão Panzer. No início de 1943, von Manteuffel foi enviado para a África, onde em 5 de fevereiro se tornou comandante da divisão von Porsche von Manteuffel, servindo no 5º Exército Panzer de Hans-Jürgen von Arnim, do Grupo de Exércitos África de Erwin Rommel. Aqui, von Manteuffel participou de operações defensivas durante a Batalha da Tunísia, conduzindo uma série de contra-ofensivas bem-sucedidas que amarraram as forças aliadas. No meio de intensos combates, ele desmaiou de exaustão em 31 de março e foi evacuado de volta para a Alemanha. Em 1º de maio de 1943, Manteuffel foi promovido ao posto de Major-General por suas façanhas na África. Depois de se recuperar, Manteuffel foi nomeado comandante da 7ª Divisão Panzer, em 22 de agosto de 1943, e estava mais uma vez na frente oriental, e já havia entrado em colapso após a Batalha de Kursk e a contra-ofensiva soviética resultante. Apesar de ter sido ferido nas costas no ataque aéreo soviético, em 26 de agosto de 1943, ele permaneceu lutando na Ucrânia. Após combates ferozes em Kharkov, Belgorod e ao longo do rio Dnieper, ele conseguiu interromper a ofensiva do Exército Vermelho. No final de novembro, ele conseguiu recapturar Jitomir, salvando assim a quase cercada 8ª Divisão Panzer ao norte da cidade. Como resultado,
Manteuffel foi nomeado comandante, em 1º de fevereiro de 1944, da divisão de granadeiros de elite Grossdeutschland. Seu comando se envolveu em uma série de intensas batalhas defensivas, a oeste de Kirovograd. Depois retirou-se através da Ucrânia e reorganizou-se na Romênia, no final de março de 1944. Ele envolveu-se em uma série de defesas bem-sucedidas no norte da Romênia, até junho, quando sua exausta divisão foi transferida para a reserva para uma reforma. No final de julho, a Grossdeutschland foi enviada para a Prússia Oriental, que estava sendo ameaçada depois que o Exército Vermelho esmagou o grupo de exércitos Centro na Operação Bagration. Aqui, ele lançou um contra-ataque bem-sucedido, mas caro, à Lituânia, conseguindo estabilizar a frente, mas não conseguindo chegar ao bolsão da Curlândia, onde o grupo de exércitos Norte ficou preso após ser dizimado o grupo de exército Centro. Em 1º de setembro de 1944, von Manteuffel foi promovido a general das tropas Panzer, ou General der Panzertruppen, equivalente a tenente-general, e recebeu o comando do 5º Exército Panzer, lutando na frente ocidental. Depois de travar um combate pesado na Lorena contra o 3º Exército de George Patton, a unidade foi retirada para a reserva e começou a se preparar para a próxima ofensiva das Ardenas. Embora lhe tenha sido atribuído um papel de apoio, o 5º Exército Panzer de von Manteuffel conseguiu uma das penetrações mais profundas nas linhas aliadas durante a ofensiva, quase alcançando o rio Mills. Essa penetração incluiu a Batalha de Bastogne. Em 10 de março de 1945, Manteuffel foi nomeado comandante do 3º Exército Panzer na Frente Oriental. O exército dele fazia parte do grupo de exércitos Vístula, comandado pelo general Gotthard Heinrich. O 3º Exército Panzer foi designado para defender as margens do rio Oder, ao norte das colinas Seelow. Essa posição, se mantida, impediria uma investida soviética na Pomerânia Ocidental e depois em Berlim, mas Manteuffel foi confrontado com um ataque esmagador lançado pela Segunda Frente Bielorrussa, do general Konstantin Rokossovski, durante a Batalha de Seelow Heights, o prelúdio da Batalha de Berlim. A certa altura da batalha, 6 soldados soviéticos entraram no seu quartel-general, matando 4 membros de seu Estado-Maior e ferindo mais 4, incluindo o próprio Manteuffel. Apesar dos ferimentos, ele atirou em um soldado soviético e usou sua faca para matar o outro. Em 25 de abril, a Segunda Frente Bielorrussa rompeu a linha do 3º Exército Panzer, ao redor da cabeça de ponte ao sul de Stettin, com os soviéticos cruzando o vale pantanoso do rio Handel. Manteuffel foi então forçado a recuar para Mecklenburg. Por volta de 28 de abril, foi oferecido a ele o comando do grupo de exércitos Vístula, de Heinrich, mas recusou a promoção, em protesto pelo antigo comandante ter sido injustamente punido pelo OKW. Em 3 de maio de 1945, von Manteuffel rendeu suas tropas aos aliados ocidentais, e assim escapou da captura pelos soviéticos. Manteuffel foi mantido em um campo de prisioneiros de guerra aliado até setembro de 1947. Após sua libertação, ele entrou na política e foi representante do Partido Democrático Livre da Alemanha, no Bundestag alemão, de 1953 a 1957. Em 1957, ele ingressou no Partido Alemão. No início da década de 50, Manteuffel aconselhou sobre o redesenvolvimento da Bundeswehr. Manteuffel não foi acusado de crimes de guerra pelos aliados, embora em 1959 tenha sido levado a julgamento por ter baleado um desertor em 1944. Ele foi condenado e sentenciado a 2 anos de prisão. Este julgamento foi altamente controverso. No entanto, os apoiadores argumentaram que essas ações não constituíam uma violação da cláusula Leis ou Costumes de Guerra, dos princípios de Nuremberg, as regras que regem o que constituíam crimes de guerra, uma vez que era legal nas forças armadas alemãs e que os exércitos aliados tinham disposições semelhantes em seus códigos militares da época. Os líderes políticos alemães fizeram lobby para a anulação da condenação. Ele acabou sendo libertado após cumprir 4 meses. Ele falava inglês fluentemente, e até mesmo sofisticado, e foi um convidado de honra dos Estados Unidos, visitando o Pentágono e a convite do presidente Dwight Eisenhower à Casa Branca. Em 1968, ele lecionou na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, falando sobre combate em condições de inverno com neve profunda, por experiência pessoal. Também trabalhou como consultor técnico em filmes de guerra, e apareceu em The Last Battle, ou A Última Batalha, de Cornelis Ryan. Ele também participou do aclamado documentário The World at War, ou O Mundo em Guerra. Hasso von Manteuffel morreu durante uma viagem a Tirol, na Áustria, em 24 de setembro de 1978.